Olá, eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e hoje nós vamos para mais uma conversa com o analista. O nosso convidado de hoje é o nosso analista e consultor de safras e mercado, o Evandro Oliveira. Tudo bom, Evandro? Grande Rodrigo, tudo certo por aqui. Por aí, Rodrigo, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo. Antes de qualquer coisa, a gente gostaria de pedir que todos se inscrevessem no nosso canal do YouTube, que de segunda a sexta sempre tem um vídeo novo. Além disso, a gente pede que todo mundo habilite as notificações. Evandro, vamos começar pelo leilão programado para este dia 6 de junho. Quais são as expectativas do mercado em relação ao leilão, Evandro? Pois é, Rodrigo, o mercado vem bastante bagunçado nessa última semana, né? Bastante receoso, né, com essa iniciativa do governo, esses leilões da Conab estão previstos para amanhã, né? Então, como falado, aí, dia 6, agora quinta-feira, leilão que vem com a intenção aí de adquirir volumes iniciais na faixa de 300 mil toneladas. Então, o que se espera, Rodrigo, é que essas compras devam ser fracionadas, porque é um volume relativamente significativo, né? Um volume considerável de produto beneficiado, lembrando, né? O governo busca importar produto, o arroz polido, o arroz branco polido, né? Já pronto para consumo. Então, é um volume considerável e o que se espera é que sejam compras fracionadas de diversas origens, né? Porque o que temos nesse momento é pouca disponibilidade do Mercosul. O Mercosul, nesse momento, se encontra vendido, o Paraguai já com a comercialização bastante adiantada, o mesmo acontece com o Uruguai, e a Argentina exportando pouco ainda, né? Temporada anterior, a Argentina já exportava muito pouco, praticamente não participou do nosso quadro de importações, e nessa temporada vem acompanhando o ritmo. Então, os nossos principais parceiros do Mercosul têm poucas condições de participar desse leilão, até por uma questão que esses parceiros, os vendedores dos principais países arrozeiros do Mercosul, já têm os seus compradores certos, né, Rodrigo? Então, dificilmente eles vão participar de algo muito incerto ainda, né? Então, além da pouca disponibilidade, tem todo esse clima de receio, né, de cautela, também por parte dos vendedores do Mercosul. Então, nos resta o continente asiático nesse momento, né, que será a primeira busca aí do governo, né? Então, se espera que possam vir aí volumes fracionados da Tailândia, Vietnã, Bangladesh e outros fornecedores do continente asiático, até a entrada da safra dos Estados Unidos, lá em meados de setembro e outubro, né, Rodrigo? Os Estados Unidos vem com um aumento de área, né, uma área maior, uma produção bastante satisfatória e preços mais atrativos, né? Temos ali a questão do frete, que é um pouco caro trazer produto beneficiado dos Estados Unidos, mas com preços bastante atrativos lá no meados de setembro e outubro, pode ser que os Estados Unidos contribua de alguma forma com essa iniciativa do governo, iniciativa bastante controversa nessa semana aí. As últimas semanas, na verdade, né, Rodrigo? Semanas bastante complicadas aí, né? Porque a cadeia produtiva vem tentando, de diversas formas, barrar essa iniciativa, né? Então, diversas entidades entrando na justiça buscando barrar essas importações adicionais e temendo, né, que isso bagunce o mercado, né, e desincentive ainda mais o avanço de área para a próxima temporada, né, a manutenção, pelo menos a manutenção da área de arroz para a próxima temporada, porque a cadeia produtiva acredita que isso pode vir a impactar nas margens dos produtores, né, justamente em uma temporada que teríamos margens satisfatórias que trariam um grande incentivo para um aumento de área ainda maior em todo o Brasil, né? Porque a gente tem que lembrar disso, né? Praticamente todos os estados tiveram um bom aumento de área, o que deveria acontecer novamente agora nessa próxima temporada, trazendo um 2025 de maior equilíbrio. E outro fator que também a cadeia produtiva tem levantado é a questão de um marketing, né, mais ético por parte do governo, justamente em um momento que o Rio Grande do Sul passa por uma situação
bastante complicada, né, Rodrigo? Então, agora enfrentando uma situação financeira complicada depois de toda essa calamidade que nós vivemos, né? Enquanto isso, o governo subsidia produto de fora, né? Valores iniciais aí falam em quase 7 bilhões, né, Rodrigo? Então, a cadeia produtiva acha que seria mais viável o governo subsidiar o produto de dentro que já temos, né, Rodrigo? Porque a colheita já está praticamente finalizada e as estimativas apontam para uma produção bastante semelhante à da temporada anterior, ao redor de 7 milhões de toneladas, né? E junto com as importações que já eram esperadas, os estoques de passagem, teríamos condições de oferta totalmente favoráveis para o abastecimento interno dessa temporada. Então, essas são as questões que têm sido levantadas e o mercado segue de olho aí, com suas atenções voltadas a esse leilão. Tudo indica que esse movimento do governo federal foi um desnecessário, né, Evandro? Até porque tu já tinha dito que a produção deve ser suficiente, muito semelhante à temporada anterior, e eu até gostaria de agora que tu trouxesse em primeira mão para os nossos telespectadores a última estimativa de safras, já contabilizando as perdas, né, com as enchentes no Rio Grande do Sul, Evandro. Pois é, Rodrigo, a cadeia produtiva desde o início, né, todos os agentes ligados à cultura do arroz, na verdade, né, porque tivemos muitos parlamentares também ligados ao agronegócio que estão atuando na tentativa de barrar essa medida, né? Muitos até alegando como dumping, né, Rodrigo? Então, dumping feito pelo governo, né? Então, diversos agentes estão atuando nesse sentido, mas a gente tem que lembrar, Rodrigo, que a gente sempre fala, né? O arroz, mais do que uma importância econômica, ele tem uma importância social muito grande, né? Isso a gente sempre fala. É um produto que atende a uma camada mais vulnerável da população e, desde o início desse governo, já se sabia que haveriam medidas na tentativa de recompor estoques públicos, né? O que, de fato, vem acontecendo nesse momento. Então, o que se acredita também é que, independentemente eventos climáticos extremos que tivemos no Rio Grande do Sul, o governo deveria agir dessa forma da mesma maneira, né? Independente do clima ou não. Então, o governo vem atuando nesse sentido de recompor estoques públicos que foram praticamente zerados nos últimos anos, né? Então, isso, de certa forma, já era guardado. E quando se fala desnecessário, daí em questão os números que já vinham sendo projetados para essa temporada. Como a gente fala, desde a temporada anterior se projetava um 2024 muito parecido com 2023, que seria um ano de aperto de oferta, por conta de estoques de passagem muito curtos. Nossos números de estoque de passagem ficaram em torno de 600 mil toneladas, Rodrigo. 600 mil toneladas, suficiente para menos de um mês de beneficiamento, né? Então, com isso, agora que temos dados mais concretos sobre a produção gaúcha, os números apontam que deveremos ter uma produção também bastante parecida com a da temporada passada, em torno de 7 a 7,1 milhões de toneladas. Então, uma produção de 7,1. E, com isso, contando com o forte aumento de área e boas rentabilidades adquiridas em outros estados de grande importância, como o Mato Grosso e o Tocantins. Mato Grosso, Rodrigo, quase dobrou sua área de arroz e utilizou muita tecnologia a seu favor nessa safra, né? Então, as áreas de pivô no Mato Grosso tiveram rentabilidades muito favoráveis, elevando a média de produtividade do estado. O mesmo no Tocantins, onde foi beneficiado pelo clima, foi plantado dentro de uma janela ideal, também tendo um abastecimento bastante satisfatório. Dois estados que tiveram uma produção bastante satisfatória, contribuindo para uma produção nacional que deve ficar em torno de 10,3 milhões de toneladas, uma produção, como a gente vem falando, bastante ajustada ao consumo, que também é de 10,3, 10,4 milhões de toneladas, né? Então, uma produção bastante ajustada ao consumo. E aí, Rodrigo, entra um fator, que são as importações que já eram projetadas desde o início da temporada para serem potencialmente importações recordes nessa temporada, em torno de 1,8, talvez 1,9 milhão de toneladas. E outro fator que também vem sendo comentado, que é
o arrefecimento das exportações, Rodrigo. No início do ano, nós tivemos uma condição de supervalorização dos nossos preços e as nossas exportações despencaram, enquanto os Estados Unidos estavam com preços atrativos e teve campo aberto para avançar com as exportações. Então, nessa temporada, se estima que, com sorte, poderemos atingir em torno de 1,2 milhão de toneladas de exportações. E com esses números, há grandes chances de termos estoques de passagem para o ano de 2025, para a próxima temporada, de mais de 1 milhão de toneladas. Alguns acreditam que ainda assim são estoques relativamente apertados, mas já é um grande avanço em comparação com os 600 mil toneladas que tivemos nesse início de ano de 2024, entendeu? Então, são indicações do mercado que estamos nos encaminhando a um cenário de equilíbrio e qualquer fator surpresa que ocorra nesse momento pode desequilibrar o mercado, pode gerar desincentivo, uma queda na área na área plantada para a próxima temporada e aumentar ainda mais as nossas necessidades de importação. E até quando o governo ia aguentar estender essa medida, né, Rodrigo? Então, essas são questões que são levantadas e vamos ver os próximos capítulos dessa novela. Perfeito, Evandro. Para finalizarmos, Evandro, o que que tu podia destacar de preço aí? O que que tu poderia, quais são as principais informações sobre preços do arroz? Pois é, Rodrigo, o mercado se encontra nesse momento, de certa forma, lateralizado, né? Os agentes seguem cautelosos, mantendo suas atenções nessa questão das importações, né? E enquanto isso, os negócios seguem arrastados, pouca coisa acontecendo, até porque a questão do escoamento ainda dificulta muito, né? Então, indústrias estão tendo que adotar rotas mais longas, gastando mais com frete para chegar aos centros consumidores, para sair do Rio Grande do Sul. Então, o escoamento ainda está bastante complicado, travando os negócios, né? E os preços seguem lateralizados, né? Deram uma estacionada, fronteira oeste na faixa de 117, 118, na campanha na faixa de 116, 117, na zona sul temos ali Pelotas na faixa de 120, talvez 122, Rio Grande, preço de exportação ali na faixa de 120 também, e aí nas planícies, naturalmente, temos indicações maiores, né? Um arroz de qualidade mais nobre, acima de 62% de grãos inteiros. Então, lá nas planícies, lá no litoral norte, temos indicações acima de R$ 130 por saco, né? Mas é um arroz diferenciado. Na região central do estado, seguimos entre 115, 117, talvez 118, né? Mas tem negócios acontecendo a 115, Rodrigo. Então, o mercado deu uma estabilizada, o mercado segue lateralizado, até porque os agentes querem eles querem acompanhar os desdobramentos dessa questão para uma melhor tomada de decisão, né, Rodrigo? O cenário ainda é de incerteza, de muita cautela, e assim que tivermos informações mais concretas do que deve ser feito aí nas próximas semanas, nos próximos meses, aí quem sabe o mercado ganha um ritmo melhor, aí uma maior liquidez. Perfeito. A gente gostaria de lembrar que todas as informações que o Evandro acabou de nos passar tem na nossa plataforma de safras. É só acessar o site de safras, safras.com.br e solicitar uma demonstração gratuita. Além disso, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, que vão aparecer na tela. E eu gostaria de agradecer, Evandro, mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Rodrigo. Forte abraço e até a próxima. Abraço!